Olha só que interessante, o tema de hoje nós vamos falar de terreno sem escritura pública, o que fazer. Quero lembrar você que o termo terreno, ele pode ser usado para apartamento, para casa, porque tudo é construído em cima de um terreno. Então quando a gente fala de terreno, é um termo genérico, que abrange o quê? Casa, apartamento, galpão, tudo, tá? Relacionado a imóvel, hein? Então é o termo adequado, é o termo mais correto. Quando a gente fala terreno, não é pensar naquele terreno, simplesmente um terreno abandonado. Não, não é isso não. Terreno quer dizer o próprio terreno, apartamento, casa, prédio, tudo é terreno, tá bom? Então isso é muito importante você saber. Quero lembrá-lo que você tem que saber. Tem que saber que escritura pública é uma coisa, registro é outra coisa. O nível que você tá, que você acompanha a questão de direito, você já não confunde mais isso, hein? Muito corretor, muito advogado, não tem nem noção da diferença de escritura pública e registro. E é ruim isso, né? Atrapalha a transação imobiliária. Pode gerar um prejuízo gigantesco para você. Talvez um processo de responsabilidade civil, porque você informou o cliente de forma indevida, né? Errônea. Então, cuidado. Registro é registro, escritura pública é escritura pública. Quem faz a escritura pública é o tabelião. O tabelião faz a escritura pública, que o Código Civil deixa bem claro que acima de 30 salários mínimos é obrigatória a escritura pública. Eu tenho que fazer a escritura pública toda vez que eu faço uma transação de um imóvel acima de 30 salários mínimos. Sou obrigado a fazer a escritura pública, que é uma coisa. Quem presta esse serviço é o tabelião de notas. Pego a escritura pública e devo fazer o quê? Registrar no cartório de imóveis. Então vou lá no cartório de imóveis, competente, não é o que eu quero, mas sim aquele de competência do meu imóvel. Existe uma divisão de cartórios por bairro, né? Então, o meu bairro, eu consigo fazer o registro naquele determinado cartório. Vou lá no cartório de imóveis e registro. Professor, é caro esse serviço? Você sabe que é, né? Não estou falando caro em virtude do cartório, né? Mas é um serviço caro pelo que o povo brasileiro ganha. E por isso muita gente deixa de fazer esse tipo de serviço, né? Esse registro, usufruir desse sistema registral, e aí paga o preço, paga caro por isso, porque o imóvel fica irregular. O imóvel, quando não está no seu nome, ou seja, não está na matrícula, na transcrição no seu nome, ele está irregular, ele não é regularizado. Essa questão de regularização, nós temos que lembrar que são situações diferentes. O imóvel regular, ele tem que estar regular junto ao cartório de imóveis, que é uma coisa, o registro. E também tem que estar regular junto à prefeitura, isso mesmo. A prefeitura, um imóvel regular, o ideal que eu tenha lá nos arquivos da prefeitura, claro. A metodologia depende muito de prefeitura para prefeitura. Tem prefeitura que indiretamente terceiriza esse serviço, tem prefeitura que não, tem prefeitura que cria uma secretaria, mas o ideal é que o seu imóvel também esteja regular na prefeitura. Professor, o que é estar regular na prefeitura? É você ter a planta e o memorial descritivo arquivado lá na prefeitura. E isso quer dizer que o seu imóvel está regular. Toda vez que existe uma diferença de metragem, isso é muito comum, acontece muito, do carnê do IPTU, né, ou ITR, ou seja, existe uma diferença de metragem, é sinal que o seu imóvel não está regular. Nós temos a área construída e a área real, são situações diferentes. Se a área real e a área construída não bate com a informação atualizada do seu imóvel, esse imóvel também está irregular, tá? Então fica atento em relação a isso. Professor, o que é ruim? Por que é ruim eu ter um imóvel irregular? Em todos os sentidos, né? Se você quer vender esse imóvel, ele tem uma desvalorização. Um imóvel irregular, você consegue até vender, mas você vai vender por um valor bem abaixo do mercado. Porque quem está comprando o risco, né? Está assumindo o risco. Porque um imóvel irregular, ele não tem garantia, não tem segurança jurídica. E a verdade é uma só, pode perder esse imóvel a qualquer momento. Pode perder por quê, professor? Porque pode aparecer alguém que faça a prova do domínio, o último proprietário real, não o proprietário de fato, mas o real que aparece no registro, né? Ele ou os herdeiros, também pode aparecer os herdeiros, hein? E fazer uma ação de reintegração de posse, manutenção de posse, emissão da posse, reivindicatória, ou seja, nós temos diversas ações para recuperar esse imóvel que não tem registro. Então você pode perder esse imóvel. Então, além de você ter uma desvalorização na venda, né, vai ficar difícil vender, porque nem todo mundo arrisca, nem todo mundo compra um imóvel irregular, a não ser que está muito abaixo de mercado. E quem compra muito abaixo do mercado não é o particular normalmente, é um investidor. E esse investidor ele vai querer pagar aí 40%, 60%, 80%, 70% abaixo do valor de mercado. Olha o que você está perdendo, tá? Então, o imóvel irregular é complicado para todo mundo, não é bom negócio. Professor, eu tenho um imóvel irregular, quero vender esse imóvel. Compensa regularizar para vender? Com certeza. Se você tem condições financeiras para fazer isso, eu falo condições financeiras porque é uma realidade, né? Vai ter que contratar um profissional especializado e cuidado, né?
Aí eu quero passar uma informação muito importante aqui no Questão de Direito. Cartório de imóveis, tabelião, não pode indicar advogado, hein? Se você vai num cartório fazer o registro e o cartório, o escrevente indicou você, tá errado. Tem cheiro de algo errado no ar. Por quê? Porque cartório, o escrevente, ou auxiliares do cartório não pode indicar ninguém. Se está indicando alguém, isso é crime. É crime. Cartório não pode indicar. Falo isso porque, infelizmente, não vou apontar, mas tem cartório que você tenta registrar sua casa sozinho, e aí o cartório não autoriza o registro, e aí depois que você foi 5, 6 vezes no cartório, te dá um cartãozinho, olha, vou te indicar esse escritório, vou te indicar essa empresa que vai te ajudar, lá eles vão conseguir registrar. Cuidado, hein? Você pode estar entrando num golpe aí, numa fria. Não estou generalizando, não vou apontar o cartório, mas não pode acontecer. E avise o seu cliente, a sociedade precisa saber, por isso o país está desse jeito, né? Não pode, cartório não pode indicar ninguém. Se indicou, pode ser que ele esteja o quê? Dificultando o registro para forçar realmente que você contrate esse escritório, contrate essa empresa para fazer o registro. Não tem nexo. Por que o outro consegue registrar você não? É porque o outro tem experiência. Não, registro é registro. Se tem os requisitos, tem que acontecer o registro. Quando não acontece o registro, nós temos recursos para isso. Recursos como suscitação de dúvida, dúvida inversa, são recursos técnicos para pedir uma revisão do juiz corregedor. O cartório não quer registrar, eu tenho um recurso próprio para isso, para que um corregedor verifique se o cartório tem que registrar ou não. Cuidado, hein? O tabelião que indica, o escrevente que indica, ele está cometendo crime. Então, se você pega o cartãozinho e vai lá onde ele indicou, o que está acontecendo? Na verdade, você está fazendo parte desse esquema. Está errado, né? E aí, isso vai crescendo, 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 e o cartório, né? Muitas vezes, esse sujeito está fazendo isso, muitas vezes o oficial de cartório nem sabe o que está acontecendo, esse escrevente, né? Ele muitas vezes ele impacta no registro de outras pessoas, porque ele vai falar não, 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 porque a intenção dele de falar não é forçar você a ir nessa empresa que ele é sócio, que ele ganha comissão. Então, não generalizando, mas fique atento, isso não existe, hein? Quando o cartório não quer registrar, o que eu preciso fazer? Bater um papo com o escrevente, bater um papo com o auxiliar, para ver por que não está registrando, qual documento está faltando, o que eu preciso para registrar. E se eu perceber que é uma situação arbitrária, não quer registrar, aí existe recurso para isso. Dúvida inversa, suscitação de dúvida, que aí o juiz corregedor está acima do cartório, vai decidir. Oriento também, talvez, tentar conversar com o oficial do cartório. O oficial de cartório é o responsável, ele tem a delegação do Tribunal de Justiça. O que a gente não pode deixar nesse país é isso crescer, né? Essas atitudes absurdas crescerem, porque aí vira uma máfia, né? Então a gente não pode, tem que evitar isso. Registro tem que ser feito. Eu tenho obrigação, sim, de entregar os documentos solicitados pelo cartório de imóveis, né? Tenho minha obrigação. Porém, o cartório de imóveis, se ele negar sem motivo nenhum, por um ato arbitrário, eu tenho recursos para isso. Conversar com o oficial de cartório, que às vezes ele nem está sabendo, aí ele vai forçar o escrevente a fazer o registro, talvez fazer uma suscitação de dúvida, ou talvez aí até uma representação no Conselho Nacional de Justiça ou na Corregedoria, tá bom? Então, cuidado. Eu falo isso porque registro é algo sério e sabemos a importância do cartório. Cartório, eu acredito que é um serviço muito eficiente, né? É um serviço, você vê que o cartório pouco erra, mas acontece no nosso país desses escreventes, infelizmente, né, envolvidos com esquemas, sociedades, comissões de indicar pessoas. Isso não pode acontecer, a gente não pode permitir isso, tá? Temos que acreditar num país melhor e para isso a gente tem que ficar atento e todo mundo faz parte disso. Então, cuidado. Quando eu falo de um imóvel irregular, então, eu tenho que pensar o quê? Professor, o imóvel irregular, o que eu faço? Vamos pensar. Ele está irregular aonde? Será que é na prefeitura? Porque lá é uma atitude, né? É uma forma de regularizar. Ele está irregular no cartório? Lá é outra forma de regularizar. Quando eu falo de regularizar no cartório, é o registro. Por que será que esse imóvel não tem registro? E aí vem vários fatores. Pode ser algo muito simples, que é realmente pegar a escritura pública e registrar. Então eu vou pagar tributos para isso e vou pagar o registro. Isso é a situação mais simples. Pode ser uma situação que não foi feito o inventário. Aí o ideal é abrir um inventário, fazer um inventário para que eu consiga fazer o registro. Fique atento, porque nem sempre eu preciso fazer um inventário judicial. Nós sabemos que hoje você pode fazer um inventário no tabelião, através de escritura pública, basta não ter menores, né, incapazes no meio, e ainda litígio, ou seja, quando o inventário é consensual, todo mundo concorda, eu posso fazer direto no cartório. Fato é, quando eu penso em inventário, hoje facilitou muito. Eu consigo fazer no tabelião e eu ganho tempo com isso, é um ato célebre, aí eu consigo registrar com facilidade. Então, cuidado. O registro, o imóvel pode estar irregular pela falta de registro, tá? Então é a segunda situação.
Além dessa situação de inventário, essa situação da falta de registro, nós temos uma situação muito comum quando o imóvel não está regular, que é a situação de uma briga judicial. Eu vendi para você e você não transferiu para o meu nome. Eu paguei você, mas você não transferiu para o meu nome. Qual que é o nome dessa ação, professor? Ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória, o que eu quero fazer? Eu quero obrigar você a colocar no meu nome, porque eu te paguei, eu comprei o imóvel, eu tenho prova disso, eu tenho os recibos. Então o imóvel está em litígio. Sai a chamada carta de adjudicação. Essa carta de adjudicação é para regularizar o imóvel, né? Essa carta de adjudicação. Toda vez que eu falo dessa carta de adjudicação, o juiz vai obrigar você a registrar. Se você sumiu, algum motivo, essa carta de adjudicação é o documento que eu consigo passar para o meu nome sem ter contato com você. É judicial, ação de adjudicação compulsória. Isso também, muitas vezes, o colega, o nobre colega advogado, ele faz ação, mas por algum motivo ele não dá sequência. Então essa carta de adjudicação, não basta você ganhar a ação de adjudicação. Você tem que levar a carta de adjudicação, a sentença, no cartório de imóveis para que seja feito o registro. Então também uma falha técnica, é uma falha que acontece muito, e aí muitas vezes ganha ação, mas não regulariza o imóvel porque não levou para registro. Quando a gente fala do sistema registral brasileiro, ou seja, cartório de imóveis, tudo eu preciso levar lá a informação. Se eu ganho na justiça, não basta ganhar na justiça, eu preciso cuidar do registro. Eu preciso levar a registro para que o imóvel fique irregular, tá? Então isso é muito importante você saber. Outra situação também, nós temos algumas ações, as ações de procedimento especial previstas no Código de Processo Civil, que são as ações de direito de vizinhança, as ações de demarcação de terra. Essas ações de demarcação, divisão de área de terras, são ações também de brigas judiciais, litígios, porque um acha que o terreno é dele, né? Esse pedacinho é meu, não, esse pedacinho é meu. Isso também, se alguém teve êxito nessa ação, não teve recurso, ou teve recurso e ocorreu o famoso trânsito em julgado, eu também preciso pegar essa sentença e ir lá no cartório, para gerar publicidade. Por mais que eu busquei a justiça, o poder judiciário, a regularização acontece no cartório de imóveis. Então eu preciso levar essa informação no cartório de imóveis, eu preciso levar registro. Senão eu não tenho imóvel, imóvel regular, ele fica irregular, tá? Fique atento. E aí uma possibilidade interessante também é aquela situação da posse. Você já sabe a diferença de posse e domínio. Posse é a situação fática. Nesse momento nós temos a posse do estúdio, aqui da TV Cresce. Registro, domínio é outra coisa. Quem que é proprietário do prédio aqui na rua Pamplona, em São Paulo? O Cresce. Então, registro quem tem? O Cresce. Domínio quem tem? O Cresce. Posse quem tem? Eu. E o nosso amigo que está nos filmando aqui. Professor, então peraí. Então é diferente posse e domínio? Com certeza. Nem sempre quem tem o domínio tem a posse. E nem sempre quem tem a posse tem o domínio. Pode ser que eu tenha só uma coisa. O ideal, se eu tenho a posse e quero regularizar, eu tenho ações para isso, né? A posse, ela permite a regularização do imóvel. Nós temos um contrato que é muito utilizado, e não é um contrato que o corretor deve utilizar, precisa tomar muito cuidado com isso. O ideal é que o corretor, o consultor de imóveis, faça o quê? Transações de imóveis regularizados, né? Principalmente a compra e venda, para que ele não tenha a responsabilidade civil disso. Senão ele pode sofrer uma penalidade, né? Uma ação civil. Professor, então o ideal é vender imóvel irregular? Com certeza, isso é a melhor das possibilidades, é o correto. Mas nós temos no Brasil muitos imóveis irregulares, porque o sujeito só tem a posse. Professor, mas por quê? Porque ele invadiu, uma realidade. Porque ele comprou a posse de alguém. Se ele comprou a posse de alguém, esse alguém, esse vendedor da posse, ou ele invadiu, ou ele comprou a posse também. Vira o efeito cascata, né? No Brasil existe um comércio de posse. Por quê? Porque muita gente não tem condições de regularizar. Não tem condições de pagar a escritura pública, não tem condições de pagar os tributos, não tem condições de pagar o registro. E aí o sujeito acaba fazendo um contrato de posse. Esse contrato de posse, olha só que interessante, eu posso aproveitar para usar numa ação que chama ação de uso capião. No direito brasileiro nós temos mais de 36 espécies de ações de uso capião. Então, uso capião é um gênero de diversas espécies. Nós temos algumas ações de uso capião muito conhecidas e muito utilizadas. A primeira ação de uso capião muito conhecida e muito utilizada é a ação de uso capião extraordinário, né? O extraordinário. Extraordinário é a ação de uso capião que você pode usar toda vez que você tem a posse de 15 anos. 15 anos de posse, ininterrupta, tem que estar ali na posse. Essa posse de 15 anos pode cair para 10 anos
se você conseguir provar a posse habitual, ou seja, a moradia habitual. Então de 15 cai para 10. Nós temos um outro uso capião também muito utilizado para regularizar imóveis sem escritura pública, que é o uso capião ordinário, ou ordinária, tá? O termo no feminino, no masculino, eu posso utilizá-lo. Quando eu falo desse uso capião ordinário, ou ordinária, o mais comum ordinário, esse uso capião, a posse tem que ser de 10 anos. Esse uso capião eu preciso ter um título de boa-fé. O que é um título de boa-fé? É um contrato, né? Pode ser um contratinho de gaveta. Tenho também um uso capião muito conhecido, muito utilizado, que é o uso capião constitucional. O uso capião constitucional, que recebe também o nome de especial constitucional, que é a mesma coisa, é um uso capião que a posse dele é de 5 anos. Olha que período curto. 5 anos voa, passa muito rápido na nossa vida, né? Então, se eu tenho a posse de 5 anos, eu posso usufruir dessa ação de uso capião. Quando eu falo de uso capião de 5 anos, eu preciso lembrar que esse uso capião constitucional, porque é previsto na Constituição Federal, ele tem vários limites que eu tenho que respeitar. O primeiro limite desse uso capião, diferente dos outros, do extraordinário e do ordinário, que lá eu posso ser proprietário até de outro imóvel, isso não impacta, não importa na ação propriamente dita, o uso capião constitucional é diferente, hein? Então atenção, hein? O uso capião constitucional eu só posso utilizá-lo toda vez que eu não tenha outro imóvel no nome. E outro imóvel no nome, o professor está falando aqui, talvez até de um pedacinho, hein? Não tem a música? Só um pedacinho, né? Então, professor, eu posso ter um pedacinho no meu nome? Não. Não posso ter tudo, não posso ter nada, não posso ter um pedaço. O uso capião constitucional, o ideal é que eu não tenha imóvel nenhum no meu nome. A título nacional, tá? A título nacional. Então é a primeira regra importante, porque você ingressa com uma ação de uso capião para regularizar a propriedade que você mora e você vai perder essa ação se você já tem um outro imóvel no seu nome. Então cuidado com isso, tá bom? Outra situação importante é o limite de metragem, porque o uso capião constitucional, eu só posso usufruir dele toda vez que o imóvel não ultrapasse, se for urbano, 250 metros quadrados. Professor, meu imóvel tem 251. Não pode fazer esse uso capião. Não? E só esse que você não pode fazer, os outros você pode, né? Professor, vou arriscar, vai perder a ação, não tem esse negócio de arriscar. No direito é meio que matemática, né? Não tem, acabou, perde a ação, né? E perder a ação é um prejuízo, hein? Você sabe que quando você perde uma ação, você pode perder até 20% do valor da ação. Isso é chamada sucumbência. Então a ação não é para brincar, né? Eu entro para ganhar. Posso até perder, mas eu tenho que ter muita chance de ganhar. Agora eu vou entrar com um requisito que eu não tenho? Eu vou perder, tá? Esse imóvel, né, esse uso capião constitucional ou especial constitucional, quero lembrar você que é até, hein, 250 metros quadrados, o imóvel urbano. O rural até 50 hectares, tá? O rural até 50 hectares. Fique atento em relação a isso, tá? Olha só que interessante. E nós temos outras medidas importantes também. Nós temos o uso capião, chamado ainda uso capião coletivo, que é um uso capião muito utilizado, normalmente pelos procuradores. Advogado particular pouco faz, em algumas situações você acaba fazendo esse uso capião, que é para regularizar uma grande comunidade. Então essa comunidade, todos os imóveis são irregulares, ocorreram invasões, passaram mais de 5, 6, 10 anos, ou seja, no mínimo 5 anos de posse, eu posso ingressar com uma ação que se chama uso capião coletivo para regularizar essa comunidade em massa, ou seja, regularizar todo mundo. Tá? Então também posso usufruir disso. Lembra você que o uso capião, então, constitucional, 250 metros quadrados, se o imóvel for urbano, até 250, não pode passar disso. Se for rural, até 50 hectares. Tá? Então o uso capião é um instrumento utilizado para regularizar propriedades, imóveis irregulares. Quero falar também, cuidado, tá? O uso capião, se você procura um profissional que seja especializado em direito imobiliário, hein? Porque o uso capião é uma ação bem diferente das outras. O uso capião não é uma ação para você aprender, que vai aprender, eu vou fazer uma ação de uso capião para aprender no seu caso. Não, o risco é muito grande. Porque o uso capião não é tão simples, é uma ação declaratória. Mas tem os documentos adequados que eu tenho que juntar nesse uso capião. Tem fundamentos adequados, provas adequadas. Não é uma ação para aventureiro o uso capião. O uso capião é uma ação que tem que ser feita por quem conhece. Então a verdade é uma só. Já começa na cobrança, né? Eu costumo dizer que o advogado, o corretor que não respeita a sua tabela, esse profissional não é bom. Eu vou contratar um corretor e ele não respeita a tabela dele, se ele não dá valor para o preço dele, imagine que profissional que é esse. É a mesma coisa o advogado. Então cuidado, hein? Eu falo isso porque o professor é coordenador de 27 pós-graduações, né? A gente advoga também, e eu vejo muito aluno falando: professor, eu peguei um uso capião para fazer, não sei fazer, você me ajuda? E a pessoa não tem noção. E aí ela fala: eu cobrei R$1.000, eu cobrei R$2.000.
Uma ação que dura em média 5 anos cobrou R$2.000. Professor, vou usar esse profissional, é barato. O barato sai caro, cuidado. É má realidade, né? É má realidade porque você está pagando para o sujeito errar na sua ação. E o uso capião, se você erra, vai prejudicar a ação, né? Então cuidado com isso. Profissional bom é aquele que respeita seus honorários. O corretor com respeito seus honorários, o advogado com respeito seus honorários, pode ter certeza que não é um bom profissional, porque ele não se respeita. Imagina, ele vai respeitar você. Ele não respeita ele, a mãe dele vai respeitar você? Cuidado, né? Então é uma realidade nossa. Olha só que interessante, nós temos ainda o uso capião, chamado uso capião de família, ou também chamado de abandono de lar. Esse uso capião é um uso capião para regularizar o imóvel, professor? Regularizar entre aspas, né? Porque esse uso capião que está sendo muito divulgado pela mídia, o grande objetivo é punir aquele que abandonou. O marido ou a esposa que abandona a casa por mais de 2 anos, ou no mínimo 2 anos, né? Na verdade é essa, no mínimo 2 anos, né? Ele pode, sim, o abandonado, quem ficou, pode ingressar com uma ação de uso capião contra esse ex-companheiro, ele ou ela, para captar, né? Para pegar a parte dele e passar para mim. Só que eu tenho que ser meeiro, ou seja, já tenho 50%. Você me abandonou, né? Eu pego e ingresso com uma ação para conseguir os seus 50% e ficar com a totalidade, desde que o imóvel não ultrapasse de 250 metros quadrados. Está lá no artigo do Código Civil, 1240A, tá bom? Então, esse uso capião é o uso capião sanção. Você me abandonou no mínimo 2 anos? Faz 2 anos já? Eu posso fazer esse uso capião para transformar a sua parte na minha parte. Essa é a realidade, é uma ação muito utilizada. E aí tem outras espécies de uso capião. Tem o uso capião indígena, tem o uso capião dominical, tem o uso capião extrajudicial ou administrativo, né? Parte da doutrina defende que o nome correto é administrativo, parte da doutrina defende que é extrajudicial, mas é a mesma coisa. É aquele feito no cartório. Esse uso capião feito no cartório que eu falo de imóveis, né? Em conjunto com o tabelião, esse uso capião cada vez mais ganha uma regularização. Vem ganhando aí uma regularização, vem ganhando uma legislação, né? Regras importantes para que seja feito o quanto antes. A ideia é muito boa, né? A ideia é fazer o uso capião sem utilizar o judiciário, mas ainda não é o uso capião muito utilizado, porque tem que ser o quê? Pacífica a coisa, ou seja, o vizinho tem que assinar, o antigo proprietário ou os herdeiros têm que assinar a escritura pública, e isso muitas vezes não é possível, porque a verdade é uma só. No nosso país, muita gente gosta de levar vantagem, né? Então, se eu descubro que você está num imóvel que era da minha família e eu tenho que assinar alguma coisa, eu vou cobrar dinheiro de você. Eu assino, mas eu quero 20 mil. E isso é o que está impactando, porque aí a pessoa vai ter que ingressar com a ação no judiciário, tá? Então, é um uso capião que existe, mas é uma exceção. O uso dele é uma situação muito perfeita. E nós sabemos que na vida nem tudo é perfeito, tá bom? Terreno rural, onde não dá para fazer a escritura e registro. A única solução é o contrato particular de compra e venda, onde posso registrar somente o contrato. Teria outra precaução a mais? Professor, o imóvel não tem registro, é completamente irregular. Nós sabemos que nós temos, aos 45 do segundo tempo, uma medida para regularizar. Ou seja, o uso capião é o instrumento para regularizar. Quando não dá para fazer mais nada, eu vou para o uso capião. Só que o uso capião tem que ter posse. Eu preciso analisar o tamanho da área e o tempo de posse. Nós podemos fazer uso capião hoje a partir de 5 anos. Se o imóvel não ultrapasse 50 hectares, se for rural, ou ainda 250 metros quadrados, se for urbano. Depois aparece o uso capião de 10, de 15. Então é um instrumento para regularizar o imóvel que não tem escritura, né? Não tem escritura, não tem registro. Quando esse imóvel não tem registro e eu não tenho tempo para fazer uso capião porque não deu a posse, a única forma de vender esse imóvel é através de um contrato particular. Concordo, não tem jeito. Professor, qual que é o nome do contrato? Compra e venda? Não. Compromisso? Não. Promessa? Não. Tá errado. Se eu só tenho posse, a única coisa que eu posso vender é posse. Então, um terreno irregular, quando eu vou vender para que tenha uma segurança jurídica, né, pelo menos um contrato com coerência, tem que ser o contrato de cessão de posse. Posso utilizar vários nomes diferentes. Instrumento particular de cessão de direitos possessórios. Contrato particular de posse. Cessão de posse. Tanto faz. Fato é que esse contrato, para ter nexo, esse contrato, para ter alguma validade, para servir para alguma coisa, tem que ser um contrato com título de posse. Eu não consigo vender compra e venda porque não está regular. Promessa também não, compromisso também não. O que eu posso fazer, se o pagamento é parcelado, uma promessa, não. Um compromisso de posse. Porque você está me pagando, eu vou te passar a posse a hora que você quitar. Mas o núcleo do contrato, o título do contrato tem que ser posse, ok? Posse é o nome do contrato. Então, instrumento particular de posse. Qualquer outro contrato foi mal feito, está errado.
Eu não posso te vender uma coisa que eu não tenho. Como que eu vou vender? Contrato de compromisso de compra e venda. Contrato de compra e venda. Contrato de promessa. Eu não tenho. Eu não tenho registro. Eu não posso te vender uma coisa que eu tenho. Eu só posso te vender o que eu tenho. Se eu tenho posse, eu vou te vender a posse. Isso vai estar previsto no contrato, tá bom? Professor, mas tem um monte de contrato errado. Tem. Tá cheio de contrato absurdo, que tá lá com o título contrato de compra e venda. Não é compra e venda, é posse. Pode ser compra e venda de posse, mas tem que aparecer posse no título, tá bom? Eu gosto muito do termo posse e afins, tá bom? Tenho só o contrato de compra e venda, mas tenho todos os IPTUs pagos em meu nome, desde 1993. Como proceder para ficar com o imóvel definitivo com escritura própria? A grande resposta, você tem posse, né? Há muito tempo, desde 93. Se a gente for calcular, você tem uma posse mais de 15 anos, né? Bateu 15 anos. Então dá para você fazer o uso capião extraordinário, tá bom? Então, muita atenção em relação a isso. Você pode usufruir dessa ação, e essa ação que vai transformar a sua posse em domínio, tá bom? Então um abraço para todos vocês que acompanham o nosso programa, é um prazer estar aqui com você, e você que tem uma ótima semana, um ótimo carnaval, tudo de bom para você. Tchau!